Lei Henri Borel. Com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, nós já temos em nosso ordenamento jurídico a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Com o trágico episódio envolvendo o anjinho Henri Borel, foi promulgada a Lei 14.344 de 2022. É uma lei bem recente, que prevê formas de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês, trazer um pouco para vocês o que dispõe a Lei Henri Borel. Antes de comentarmos esta lei, eu quero alertar que eu não vou fazer nenhum comentário acerca do caso concreto, desse trágico homicídio, mesmo porque esse julgamento ainda está em andamento. O meu objetivo é justamente trazer para vocês o conhecimento desta lei, porque até então não havia formas de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. E a partir do homicídio do Henri Borel, essa questão foi disciplinada por lei. Essa lei, ela trouxe mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Em decorrência disso, houve uma alteração no Código Penal, na Lei de Execução Penal, na Lei de Crimes Hediondos, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei da Escuta Protegida. Portanto, nós podemos verificar que esta é uma lei muito importante. E para a proteção das nossas crianças e adolescentes, é importante que todos tenham conhecimento. Quanto mais o conhecimento for propagado, melhor será. O artigo 2º desta lei determina: configura a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. Inciso 1º, no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Inciso 2º, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3º, em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas pela Lei número 13.431, de 4 de abril de 2017, que é a Lei da Escuta Especializada. O artigo 3º da Lei Henri Borel alerta que a violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Essa lei, ela prevê medidas de proteção semelhantes a que vêm previstas na Lei Maria da Penha, mas com ela não se confundem, porque os objetos de proteção são diferentes. A Lei Maria da Penha protege a mulher e aqui a proteção é com relação às crianças e adolescentes. Nós temos duas espécies de medidas protetivas: as que obrigam o agressor e as que protegem em si a vítima. O artigo 20 prevê as que obrigam o agressor. Estabelece o artigo: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente nos termos dessa lei, o juiz poderá determinar ao agressor, de imediato, em conjunto ou separadamente, a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Ou seja, o rol as hipóteses que eu vou ler agora é um rol exemplificativo. O juiz pode aplicar outras que não as que estiverem previstas aqui no artigo 20. Inciso 1º, a suspensão de posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. 2º, o afastamento do lar
do domicílio ou do local de convivência com a vítima. Inciso 3º, a proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Inciso 4º, a vedação de contato com a vítima, com seus familiares, com testemunhas e com noticiantes e denunciantes por qualquer meio de comunicação, aqui inclusive o telefone celular. 5º, a proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente, respeitadas as disposições da Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 6, a restrição ou suspensão de visitas à criança e adolescente. 7, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 8, o comparecimento a programas de recuperação e reeducação. E 9, o acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. O artigo 21 prevê as medidas para a vítima, ou seja, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar 1. A proibição de contato por qualquer meio entre a criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência e o agressor. Inciso 2º, o afastamento do agressor da residência ou local de convivência ou de coabitação. Inciso 3º, a prisão preventiva do agressor quando houver indícios suficientes de ameaça à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência. Inciso 4º, a inclusão da vítima e de sua família natural, ampliada ou substituta, nos atendimentos a que tem direito nos órgãos de assistência social. 5º, a inclusão da criança e do adolescente, de familiar ou de noticiante ou denunciante em programa de proteção a vítimas ou testemunhas. Inciso 6, na impossibilidade do afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso ao juízo competente a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colocação em família substituta. E inciso 7º, a realização da matrícula da criança ou do adolescente em instituição de ensino de educação mais próxima de seu domicílio ou do local de trabalho ou de seu responsável legal ou sua transferência para instituição congênere independentemente da existência de vaga. O que é muito interessante mencionar é que esta lei, ela cria um tipo penal específico em seu artigo 26. O que significa dizer que pai, mãe, avós, professores, babás, dentre outros, não podem se omitir quando tiver uma situação de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Se omitirem, vão responder junto com o agressor. Leva o agressor para a delegacia e leva junto quem se omitiu também, porque é um tipo penal. Vejamos o que determina o artigo 26. Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente ou o abandono de incapaz. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º, a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Parágrafo 2º, a pena aplica-se em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Vamos conhecer um pouco mais dessa lei e proteger cada vez mais as nossas crianças e adolescentes.